Boa noite, pessoal. Bem-vindo a mais um treinamento. Aula 2, parte 2. Vamos falar um pouco sobre agregação. A agregação de link foi criado para evitar que as pessoas naquela ideia de que dois cabos são melhor que um, linkem dois cabos de um switch para o outro sem fazer a agregação. Obviamente, isso resulta num loop fatal. Switches modernos já vêm com RSTP na versão MSTP ativos para prevenir esse tipo de situação. Mas se você ligar dois cabos em dois switches, obviamente vai se formar um loop. E você vai ter a caixa estourada. Em camada 2, quando estamos falando de quadro, não existe um campo, como no caso do IP, que tem um campo TTL, que é decrementado a cada equipamento por onde o pacote passa. Na camada 2 não existe esse mecanismo. Um loop de camada 2 ele vai existir eternamente. Então, enquanto houver um cabo em loop, na camada 2 vai haver um loop. E esse loop vai ficar lá até ser resolvido. Muitas vezes os loops acabam ocasionando em queda na caixa. Então, como muita parte da administração é alguma VLAN, você não vai conseguir passar ali, porque o loop tem casos de loop duplo, que eles são um alimenta o outro e eles vão até ocupar 100% da capacidade de velocidade e de tempo de CPU do plano de encaminhamento. Além de causar um problema muito mais grave, que é o switch aprende o MAC de origem quando um quadro entra na porta. Então, se esse quadro fica em loop, ora ele entra em uma porta, ora ele entra em outra porta. E aí o switch tem que ficar manobrando esse MAC, ora de uma porta, ora para outra porta. Então isso se chama flapping. E isso normalmente é o que derruba o switch muito antes do tráfego chegar no máximo. Então, assim, como não adianta ligar dois cabos do switch na mesma... de um switch no outro, para aumentar, a agregação é uma configuração que tem que ser feita de maneira consciente. Só que a agregação, ela tem uma forma simples de funcionar. Ela aprende o MAC na porta virtual, onde você vai montar a agregação, que no caso do Huawei é a interface ETH-trunk, não confundir com trunk de VLANs. Foi infeliz o fato da Huawei ter trazido as interfaces agregadas com essa palavra trunk, que causa uma confusão no usuário. Trunk de VLANs é uma coisa, né, que é a permissão de passagens de VLANs tagueadas, e ETH-trunk é agregação de portas. Então, quando se recebe um quadro, o switch anota o MAC de origem na porta virtual, até aí tudo bem, vai ser desenhado mais para frente. Mas ao enviar é que acontece a mágica. O switch irá balancear, se bem que a palavra balancear aqui é mal empregada, né? Ele irá encaixar os fluxos nas portas que fazem parte da agregação, que eu chamo de portas agregadas, as portas escravas da agregação. O switch precisará de algum algoritmo. Então, toda vez que chega um quadro e esse quadro precisa ser enviado na agregação, o switch precisa de um algoritmo para determinar em qual das portas ele vai ser enviado. Ele não vai ser picado em duas metades e cada metade vai para um lado. Ele vai inteiro em uma das portas. Você tem uma agregação de 4 portas, o quadro só vai passar por uma delas. Então, esse algoritmo ele tem que trabalhar de uma maneira sempre contínua. E lembre-se que ele gasta a CPU do plano de encaminhamento, mas a CPU está lá para isso. O problema é que essa CPU não faz mágica. A regra é muito simples. Se você opta por um hash baseado em MAC de origem ou de MAC de destino, ele vai ler o cabeçalho de camada 2. Se você optar por ele ler o cabeçalho de MPLS, ele vai ler o top label, que é o label que determina o caminho, né? Isso vai ser explicado na aula de MPLS. E ele também vai tentar ler o label interior, que é o que tem o número de circuito que é sempre fixo. Os dois são fixos, nesse caso. Então, se um circuito MPLS, tanto o label de caminho, que está passando ali naquela agregação, que aquela agregação já é o caminho, já tem um label ali, falando que ali é aquele número, e o circuito tem sempre o mesmo caminho, aí você vai, obviamente, cair no mesmo cabo. Se for IP de origem e IP de destino, ele vai ler o cabeçalho IPv4 e IPv6 para fazer um hashzinho. O que é um hash? Se o IP de origem é 10.0090 e o IP de destino é o 9268.70, ele vai pegar os bits desses dois IPs, bater no liquidificador lá de uma funçãozinha matemática,
a funçãozinha matemática vai retornar assim, 1. Aí ele manda no segundo cabo, porque 0 é o primeiro cabo, 1 é o segundo cabo. Se ele retornar 3 e tiver 3 cabos, vai para o terceiro cabo, se não, vai para o quarto cabo. Então, é uma operação que tem que resultar um bit, e esse bit é o bit que vai ser usado para determinar o cabo que vai ser usado. Então, nós temos esses algoritmos que são de L2 e L3 que você pode escolher, e tem o caso do profile, que foi explicado na última aula, mas nós vamos dar uma repetida nessa matéria. Então, o LACP. Ao criar uma interface LACP, ela estará em down. Por quê? Porque você não colocou nenhuma interface física associada a ela. A partir do momento que você colocar uma interface física, se essa interface física estiver up e ela conseguir se comunicar com quem está do outro lado, aí a interface agregada, né, que é a ETH-Tran, que vai subir. Ela cria um MAC virtual, e esse MAC virtual é muito importante. Sempre que você cria uma agregação dinâmica, que é o método LACP, né, cada lado da agregação, então você tem um switch de um lado, switch do outro, você criou a agregação dinâmica, esses switches vão gerar um MAC e vão mandar uma saudação para o outro lado. Oi, eu sou o MAC tal. O outro lado vai pegar essa saudação e vai responder, olha, eu sou o MAC tal. Se acontecer de cada lado pegar o mesmo MAC nas duas portas agregadas, então significa que as duas portas estão, de fato, ligadas no mesmo equipamento do outro lado. Aí sim, a agregação é considerada negociada com sucesso. E tum, a porta agregada sobe como se fosse uma só. Alguns casos que a agregação não sobe porque o técnico colocou um equipamento no meio da agregação. Como a agregação usa quadros de tipo LLC, cujo objetivo é ser propagado apenas da ponta até a outra ponta daquele enlace de camada 2, ele não vai passando de switch a switch, ele é de porta a porta. Então, como saiu da porta do switch, bateu na porta do rádio, o rádio fala, esse pacote morre aqui. O switch do outro lado do rádio não recebe. Nesses casos em que tem rede de rádio através da agregação, é necessário verificar com o fabricante do rádio se ele tem uma opção de LACP transparente, ou seja, ele permitir que esses LLCs passem por dentro do rádio para que um switch converse e saudar o outro. Switches gerenciáveis no meio do caminho, que vai atuar da mesma maneira. Se você tem 2 switches de cada lado, e você põe um switch no meio, não tem como fazer agregação passando por esse switch. Não tem como. Você vai ter que fazer a agregação do primeiro switch, para o switch que está no meio, e do switch que está no meio para o terceiro switch. CI, Huawei, quase sempre você tem que trabalhar com isso. E CI é quase um saco. Você nunca conseguir, eu falo para o cliente, se vira aí. Normalmente você tem que fazer na própria IDU. A agregação do Huawei até a IDU do rádio, aí o rádio agrega, o rádio tem a sua própria agregação, e do outro lado, a IDU do rádio, você agrega com o switch do outro lado. E assim você vai ter 3 agregações ao todo, e é só um especialista naquele equipamento para saber o que está acontecendo ali. No caso de PWE3, o que acontece aqui? Você quer um transporte de uma cidade na outra. Aí você quer fazer uma agregação entre o seu switch numa cidade e o seu switch na outra cidade, mas entre os dois é agregado. Se o seu fornecedor desse transporte usar lá um transporte MPLS na porta inteira, você vai conseguir falar de um lado no outro, porque o MPLS vai fazer o transporte desse quadro LLC. Então, se um switch conversa LLC com outro switch, eles trocam o MAC virtual, deu tudo certo, a agregação sobe. Pequena ilustração de como funciona a agregação. A agregação balanceia apenas o envio. Então, ou seja, se sai um quadro aqui para ser enviado para o lado de lá, isso aqui não é quântico, ele não vai nos dois ao mesmo tempo. Ele vai ou por cima ou por baixo, e o algoritmo de hash é quem faz o switch decidir por qual lado vai mandar. Então, se ele decidir mandar por baixo, do lado de cá vai ser recebido por baixo e entregue na máquina, para a máquina do outro lado. Se tratar de uma conexão, por exemplo, esse cara aqui é um servidor de banco de dados, e esse cara aqui é uma aplicação, eles estão agregados aqui entre 2 switches dentro de um data center. Se você tiver uma agregação aqui de 10 mais 10,
e isso for uma rotina de sincronizar o banco de dados numa única conexão TCP, você nunca passará de 10 gigas. Você não vai passar de 10 gigas, não vai de jeito nenhum. Se você criar 2 conexões TCP e você der sorte da segunda acabar sendo classificada por cima, aí você vai ter uma conexão TCP a 10 gigas, outra conexão TCP a 10 gigas, e aí você vai ver os 20 gigas utilizando. Esse tipo de comportamento do LACP não é visível quando você tem milhares de usuários cujos seus cabeçalhos são usados para gerar o hash. Fica quase que meio a meio exato, com diferença de 0,5%, 3% no máximo. Agora, quando você tem um único servidor de um lado e um único servidor do outro, eles têm o mesmo MAC e o mesmo IP, você não tem salvação. Alguns switches possuem métodos de camada 4. No Huawei, isso é implementado pelo Profile. Então, no método de camada 4, cada conexão TCP resultará num hash. Aí você vai dar sorte, por exemplo, de ter um CDN Netflix, que tem sempre o mesmo IP. Imagina assim, você tem um CDN Netflix numa ponta da agregação e você tem uma CCR fazendo masquerade do outro lado. Então, o que você causou aqui nesse caso? O IP do Netflix vai ser sempre o mesmo, o MAC do Netflix vai ser sempre o mesmo. O IP da CCR vai ser sempre o mesmo, o MAC da CCR vai ser sempre o mesmo. Então, se todos os usuários vierem consumir Netflix apenas com essas características de L2 e L3, você nunca vai passar de 10 gigas, mesmo sendo uma conexão de 20. Aí você vai ter que aplicar um profile que leia a camada 4, que é TCP e IP, aí ele vai ler a porta de origem e a porta de destino. Embora a porta de destino no Netflix seja sempre 443, a porta de origem dos clientes cada hora muda. E aí você acaba sendo salvo pelo L3. Eu desenhei alguns exemplos bem tácitos aqui para poder explicar isso. Isso aqui é o algoritmo que é Esse aqui é um desenho que é explicado lá na IEEE do LACP. Quando você quer enviar alguma coisa, essa alguma coisa tem que passar pelo algoritmo de hashing, ele tem que extrair um bit final, e esse bit final vai decidir se ele vai mandar pelo cabo de cima ou pelo cabo de baixo. E se você tiver aí até Huawei faz até 6, a maioria dos Huawei faz até 6 LACPs. Alguns fazem 8. Você sabe exatamente quais que fazem 8, Hudson? Eu nunca fiz mais que 4. Não. Na prática, eu nunca fiz mais que 4. Então, o algoritmo de hash faz esse balanceamento de escrita. Já o recebimento, independente de onde o quadro entre, o MAC dele vai ser aprendido na interface agregada, e isso evita o switch de sofrer um flapping. A impressão final que se tem é que você criou um enlace de 20 GB, mas isso é uma ilusão. Isto é uma ilusão. Isso aqui é o desenho que consta nesse link aqui, ó, que vai explicar como que funciona o LACP. Documento recente de 2007. Quando se desenha diagramas lógicos, você representa o LACP pelo número de cabos que você ligou de um equipamento do outro com um anel de cada ponta. Por que um anel de cada ponta? Porque você tem que saber exatamente a configuração desse lado, pode ser diferente da configuração do outro lado. Eu criei vários exemplos para abordar essas diferenças aqui. Primeiro tipo de LACP, LACP com uma porta só. Esse tipo de LACP com uma porta só, a gente sempre sobe conexões entre switches que vão fazer um backbone MPLS, já numa agregação, né? ETH0, ETH1, ETH2, ETH3, assim por diante. Por quê? Você subiu hoje lá uma GBICzinha de 10 GB. Se amanhã você topa 8 GB naquele POP, você pode simplesmente ir lá, pegar a porta 2, por exemplo, com a porta 2 do outro lado, você liga a GBICzinha, submete ela a Tegra Trunk, e esse link vira um link de 20 GB. Teoricamente. E assim, se você precisar, por algum motivo, de mais uma, tu joga a terceira, joga a quarta. Dessa maneira, você não precisa limpar a porta. Por quê?
Muitas vezes as pessoas que vão lá mexer com VLAN, passa VLAN e começa a pingar logo de primeira, já sai naquela ansiedade, já sobe em cima da VLAN numa porta que está como tranque. Então, o dia que ele subir uma agregação, ele tem que limpar a porta e causar downtime. Nessa maneira aqui, não há downtime zero. Assim que você botar a interface adicional aqui e a conversação for concluída dos dois lados, essa interface passa a fazer parte da agregada. Esse é o primeiro tipo. E o PTT São Paulo tem adotado, o PTT tem adotado isso para todo mundo que tem porta de 10 GB ou mais. Todo mundo agora já entra com 10, com uma agregação de uma porta só. Já fica pronto de fazer um upgrade. Passa um novo Golden Jump e acabou o trabalho, vamos embora. Esse é o exemplo, né? Você vai pegar o seu switch ou o seu roteador e vai se conectar numa agregação de uma porta só. Como que é feita essa configuração? Se for na linha N40, N20, N8000, qualquer roteador da linha N, linha CE, você vai digitar aqui ETH trunk, o número que você vai criar para essa trunk, mod LACP static. Se for no switch, é muito parecido. Ó. A única diferença é que é só mod LACP, não tem static. Tá bom? Não tem static no switch. Então, a porta não pode estar down e ela tem que estar limpa. Então, se tiver aqui dentro da porta, por exemplo, essa porta 4 aqui, se aqui dentro tiver port trunk, port link type trunk, port link type access, port link type hybrid, port link type dot key tunneling, tem que limpar. Tem que ficar só um do shutdown e submeter a interface mestre. Faz isso nas duas, que vai simplesmente funcionar. Coisa mais simples do mundo. Tá, modo LACP manual, não existe negociação. Então, as etapas para subir uma nova interface LACP é 1, negociação. Etapa 2, balanceamento. Então, se você coloca no modo LACP manual, ou tira o modo LACP, né? Deixa só ETH trunk e submete as interfaces, você corta a primeira etapa. Não vai haver negociação. Ele vai balancear a escrita indiscriminadamente. Seria o modo bond do MikroTik. Então, sem mod LACP é igual a bonding. Tá. Quando você vai criar a agregação, você tem que botar um número e escolher qual que é o modo de balanceamento que você vai usar. Então, nós temos pelo IP de destino, pelo MAC de destino. Pelo profile, que eu vou explicar depois. Padrão é pelo IP de origem e destino. Tem pelo MAC de destino e origem, tem só pelo IP de origem, só pelo MAC de origem. Vou explicar como que impacta essas escolhas aqui. No mundo perfeito, que é o mundo que você vai subir o backbone amanhã cedo, você vai sempre usar esse módulo aqui, ó. Modo que vai ter o profile, onde você vai usar um tipo de hash para cada tipo de cabeçalho. A gente passou isso no final do slide da última aula, eu vou repetir de novo. Olha o tautologia. Vamos lá. Exemplo de todos os modos que você pode criar, só para você copiar e colar. Agora vamos lidar com o impacto real do uso dos tipos. Vamos supor que eu tenho 4 máquinas de um lado, 4 máquinas do outro, e uma agregação entre os dois switches que unem essas máquinas. Se eu escolher o modo MAC de origem e MAC de destino, quando essa máquina aqui for enviar um dado, vai ser o hash vai ser o MAC de origem dessa máquina com o MAC de destino que ela está mandando para o outro lado. Pode ser o de broadcast ou pode ser de uma máquina específica. Mas isso vai garantir o quê? Se ela for conversar com essa máquina e com essa máquina, a chance de um dos dois ir para cada link é muito alta. É muito difícil você ter os 4 num lado só. No máximo 3 num lado só. É o que você pode esperar de empenamento aqui. E como você tem uma granularidade, ou seja, você tem muitos MAC adders do lado de cá para muitos MAC adders do lado de cá. Dá um total de 4 com 4. Você tem 16 combinações da qual ele vai gerar hashes. Então pode ser que ele empene de 8 para 8, perfeito, balanceado no meio certinho. Pode ser que ele empene de 9 para 7, de 10 para 6, mas vai ser sempre um empenamento gradual. Lembrando que nenhuma dessas máquinas, se estiver fazendo um único download, jamais passará da velocidade de um único cabo.
Independente do algoritmo que você use. Uma única conexão TCP vai ficar num cabo só. Não tem como fugir desse problema. Outro método. Balanceamento pelo MAC de origem. O que acontece? No caso desse cara aqui ser um PVPoS server, um BIHAS, né? O MAC dele é sempre o mesmo. Então, se você escolhesse esse método do lado do BIHAS, como o MAC de origem dele é sempre o mesmo, ele ia ficar sempre num cabo. E você teria agregação, um cabo utilizando e o outro não utilizando. Já na parte que vem dos clientes PPPoS, como cada cliente tem o seu MAC, essa interface que é que faz a escrita vai conseguir fazer um balanceamento mais adequado só usando o algoritmo de SRC MAC. Aí vai funcionar bem. Desse lado funciona bem. Do lado de lá, o mesmo algoritmo seria um desastre. Se você usar pelo MAC de destino, já é eficiente no lado do PPPoS Server. Por quê? Porque como eu tenho cada cliente com um MAC address diferente, eu vou conseguir granularizar melhor a escrita desse lado. Então, nesse caso, o servidor balanceando pelo MAC de destino vai usar pouquíssima CPU do plano de caminhamento, você pode chegar aí 200 GB numa boa, e você vai conseguir uma granularização muito boa do tráfego. Esse método aqui, já expliquei, não já? Método de MAC de destino. Se eu usasse MAC de destino nesses dois casos aqui, ó, eu não teria um balanceamento tão perfeito. Por quê? Funcionaria. Mas desse lado para aquele lado lá, eu só enxergo 4 MACs. E do lado de cá, eu só enxergo 4 MACs. Se fosse MAC de origem e MAC de destino, eu teria 4 MACs de origem aqui para 4 MACs de destino do lado de lá. Então, eu aumentaria as possibilidades aqui, em vez de 4, para 16. Mas com 4, se você deu o azar de empenar 3 para 1, você vai ter um cabo utilizando muito, outro cabo utilizando pouco. Tá. IP de destino. O IP de destino, no caso de uma rede que tem roteador, observa, ó, tem um roteador aqui, ó. Então significa que o MAC daqui é sempre o mesmo e o MAC daqui é sempre o mesmo. Então se eu usar qualquer algoritmo que balanceia por MAC nos dois lados, eu estou frito. Mas se eu utilizar esse lado balanceando pelo IP de destino, eu tenho vários IPs de destino mundo afora. Esse seria o exemplo, por exemplo, você tem lá um servidor de arquivos, né, um CDN, atendendo o planeta inteiro. Então, um simples algoritmo de IP de destino aqui já seria o suficiente para balancear bem. Já que estão todas as conexões fim a fim, pulou. Beleza. Então, esse é um exemplo de IP de destino. Nesse caso aqui, se eu usasse esse algoritmo do lado de cá, já seria um desastre. Por quê? Todo pacote que vai na direção do servidor tem o mesmo IP de destino. Então, se eu usasse ele aqui, ia ser um desastre, ia passar tudo num cabo só. No caso do tipo padrão, esse aqui é o tipo padrão. Se você colocar só mod LACP, internamente o Huawei já escolhe esse, IP de origem, IP de destino. Por quê? É o tipo que funciona bem em todos os casos. Você vai ter múltiplos IPs atrás de um roteador do lado de cá, múltiplos IPs do roteador do lado de cá. Então, em ambos os lados dos roteadores, esse método sempre funciona. Então, esse é o método padrão. Então, você fez uma agregação para o PT de São Paulo, fez uma agregação para a CDN, fez uma agregação para qualquer coisa. Só tem um caso que esse aqui não resolve, que é quando você tem um único IP de CDN e um único IP vindo do seu microtik fazendo masquerade. Então, os IPs de origem e destino nunca mudam. Aí, nesse caso, causa empenamento. O CGNAT é bom por causa disso. Então, você tem um NAT lá que faz masquerade, e tem o LACP do seu fornecedor, assim, padrão, ele não conversa com você, ele não fala por que a internet está lenta, a rede dele é um monte de LACP feito no padrão. Em vez de você fazer um masquerade no seu microtik, você põe lá um netmap em cima de um /30, que você muda de um IP do seu lado para 4 IPs do seu lado. Então, tem casos, tipo assim, você chega num provedor, tá tudo masquerade. Eu falo, cara, me dá um /30 aí para eu botar no netmap de cada RB sua. Você espalha aquele monte de /30 no netmap, o cara fala assim, cara, a internet tá uma maravilha. Eu falei, por que será?
Porque lá no fornecedor tá um monte de LACP empenando sempre para o mesmo caminho e você está dando azar de cair num cabo cheio. Quando você granulariza esses IPs de origem, você melhora a distribuição lá onde você não está nem enxergando acima. Então, aquela coisa, muitos clientes com um IP só é desastre. É desastre, para você ter ideia, é desastre. Desde o seu provedor até o data center que os seus clientes estão acessando o CDN. Você vai tudo empenar por um lado só. Você, como provedor de acesso, você pode estar sofrendo isso sem saber. Por quê? Você tem imagina um provedor aí, vende para um monte de microtiqueiro aí, uns 20 provedores microtiqueiro. O cara deixa o LACP no padrão, os microtiqueiros tudo à base de masquerade, vai complicar o LACP do backbone, vai complicar os LACPs de CDN. Aí a melhor forma é mudar para o modo com profile. Então, esse slide aqui repetiu. Modo com profile. No modo com profile, você determina um nome único de profile, só pode criar um por equipamento, e você fala em cada camada quais são os seus cabeçalhos que você vai usar. Então, na camada 2, pode usar MAC de origem, MAC de destino e o protocolo. Então, se o cara está acessando o PPPoE, já gera um hash. Se está no IPoE, já gera outro hash, o que é muito bom. E assim você vai combinando diferentes tipos. O melhorzinho aqui é o terceiro. É o quinto, perdão, é esse aqui, ó. Que é o mais completinho. Se não me engano, tá repetido. Não, tá repetido não. E aqui um exemplo rápido. Tá escutando aí, Pedro? Tô sim. Só somar um pouquinho. Esse load balance, como o Patrick informou, sobre essa questão aqui de ir numa única direção, esse profile, eu no meu caso, resolvi, tá? Você aplica, vamos te dar um pouquinho de exemplo. Aqui está o POP principal e aqui estava o switch remoto. Eu tinha no sentido do POP remoto, meio que estava meio desproporcional o tráfego na agregação. Tinha 4 interfaces e estava meio desproporcional. E aonde que você aplica o profile? Esse profile aqui, ó. Você não aplica o profile dos dois lados, porque ele vai ter o efeito no upload. Você aplica aqui, aonde está recebendo, tá? Ele vai influenciar o que ele está recebendo desse POP aqui, ó, nessa direção. O profile você aplica aqui. Se você quiser manipular esse lado aqui, você aplica o profile aqui. Mas geralmente é muito difícil você manipular o upload, é mais o download. Beleza? Contrário, não? Aí, ó, aqui na ETH Trunk, ó, você vai colocar mod LACP e aí você coloca o profile. Ó. Fez isso, compara, antes e depois de você fazer, você vai dar uma equalizada melhor. Muito cuidado com um pequeno detalhe. Às vezes o cara tem interface de 1 GB, que está batendo 890 megas. Ele já está engargalado. E não sabe. Um cara com 10 GB batendo 9 já está engargalado. Vou explicar isso aqui rapidinho. Imagina que você tem aqui a linha do tempo. Isso aqui seja 1 segundo, ó. 1 segundo da sua linha do tempo. E aqui seja o seu teto. Isso aqui é o seu teto. 1 GB. O equipamento encaminha pacotes na casa de 3 picosegundos. Um quadro a cada 3 picosegundos. Então, a quantidade de quadros que ele manda por segundo faz com que, no intervalo de 1 segundo, ele tenha um gráfico assim, ó. Uma hora ele pode ficar em silêncio, aí de repente chega uma rajada, ele fica em silêncio e vai. Sim. Como a amostragem vai ser feita com intervalo de 1 em 1 segundo, você vai ter uma média que é mais ou menos assim, ó. Pega os principais pontos, soma os pontos e divide pelo número de pontos. Aí ele vai dar uma média assim, ó. Aí você pensa assim, tá 70%. Tá bom. Não tá. Você já tem micro gargalos acontecendo em frações de picosegundos. Então esses micro gargalos começam a tirar aquela sensação de estalo, sabe? Clicou e prau!
e pau, e vai. Assim vai. Então tá cheio de redes aí em 90%, 95%, e o cara falando assim, não, ainda tem 5%, ainda tem 10% ainda de tráfego antes de eu fazer uma agregação, antes de eu fazer um upgrade de 10 para 40, mas às vezes o cara tá com a qualidade bem ruim. Ele não sabe. Às vezes o que tá acontecendo afetando o VoIP, afetando o vídeo, afetando o jogador, é o bicho. Por quê? O cara tá jogando lá, a telemetria do jogo tá mandando milhares de pacotes por segundo. Aí o que acontece? 3 pacotinhos caem aqui, ó, e o jitter, né? Que é a diferença de latência entre o menor e o menor, sobe aqui. O que o miserável do jogo mostra? A latência daqui, ó. A pior latência. Que é a latência que ele consegue garantir que todos os pacotes vão seguir um fluxo contínuo na mesma latência. Entendeu? VoIP normalmente usa esse tipo de métrica do jitter para poder calcular o tempo de alimentação e atraso do buffer. Então, quanto maior é o jitter, mais a voz vai atrasando durante a fala. E aí, IPTV é a mesma coisa. Então, às vezes tem rede lá, toda a rede do cara está operando cheio de enlaces de 90%. E o cara fala assim, não, tem 1 giga ainda, não precisa fazer upgrade, não precisa fazer agregação. E às vezes o cara fala assim, poxa, por que meu VoIP fica travando toda hora? Mas tá bom, bonitão. Vai lá, espera colar em 10 gigas. Quando tu colar em 10 gigas, é porque a rede ainda tá assim já, ó. Colada no teto. Não cabe aqui espaço nem para uma lagartixa. Isso aqui é segredos do que o Hudson passou para vocês hoje no grupo, que é comandinho para poder melhorar o balanceamento dos circuitos L2 V6. Esse Flow Label Bolt aqui, ó.